CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos. Que Jesus ampare e proteja nossos estudos desse sábado. Dia 9, nós daremos continuidade aos estudos no CEAP. Apesar desse pequeno recesso, os estudos continuarão normalmente a partir do dia 9. Como nós sempre frisamos, o CEAP abre as portas de domingo a domingo. Abre para os trabalhos assistenciais, às comunidades carentes da Redondeza e aos estudos. Esses estudos são realizados de forma presenciais ou online, que são feitos inicialmente às 8 horas da manhã e são feitos ao longo do dia, até às 19 horas. Então, o que nós sempre pedimos é, aqueles que não puderem vir ao CEAP, que assistirem às lives que são realizadas pelo Facebook, pelo Instagram e, posteriormente, pelo YouTube, compartilhem. Por que nós solicitamos o compartilhamento? Porque nós estamos compartilhando não só as lives ou as palestras, mas sim o Evangelho de Jesus. Nós estamos compartilhando a doutrina espírita, né? E como nós todos sabemos lá daquela frase, a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina é divulgá-la. Perfeito? O CEAP, como todo centro espírita, tem as suas bases alicerçadas no trabalho voluntário. Então, novamente, quando nós estamos aqui, nós sempre solicitamos aqueles que tiverem tempo, ou também que não tiverem tempo, sejam voluntários do CEAP, não é? Porque nós fazemos a caridade primeiro para nós mesmos, sempre, e depois para aqueles que precisam. Seja um trabalho lá atrás com as mães, ou com as crianças, ou até aqui mesmo, junto ao trabalho de estudo, são muito bem-vindos. E são necessários realmente muitos voluntários. Bem, isso posto, aqueles que quiserem fazer trabalho voluntário podem procurar o Newton ou a Adilane, sempre. Também aqueles que vierem posteriormente, que quiserem assistência fraterna, esperem a palestra terminar e, ao término, procurem a Adilane ou o Newton. Ok? Em nossa reunião de hoje, teremos nossa companheira Berenice Lima, que irá desenvolver o tema do Livro dos Espíritos, que vai tratar das leis morais, ali do capítulo 8, a influência do Espiritismo no progresso. E vai também nos falar do lançamento do livro A Gênese, de 1868, que faz parte das 5 obras básicas da doutrina espírita. No momento dos passes, a nossa Eliane Bispo vai fazer a sustentação com a leitura do Evangelho, do capítulo 13. Nós agora iremos ler um trecho do Evangelho, faremos uma prece, após a prece leremos as perguntas do Livro dos Espíritos e passaremos a palavra para a nossa Berenice. O Evangelho é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. O item é o item 4. E ele fala o seguinte: os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observam-se impulsos generosos, no sentido de reparar os desastres. Mas, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares,
que passam despercebidos. Os dos que jazem sobre o grábato, sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Meus irmãos, fechemos os olhos, respiremos profundamente. Jesus, querido amigo, muito obrigado por estarmos novamente aqui no SEAP em torno do Teu Evangelho, em torno da doutrina dos Espíritos. Pedimos, Senhor, a assistência e o amparo do diretor espiritual de nossa casa, Altivo Panfiro. Pedimos o amparo dos espíritos guias de nossa casa, esses espíritos bondosos, amorosos, que nos sustentam. Assim, Senhor, pedimos mais uma vez que tenhamos o discernimento para o entendimento das palavras que serão trazidas pela nossa Berenice Lima. Desse modo, pedimos a permissão para o início dos estudos e do trabalho de paz, mais uma tarde de sábado aqui no SEAP. Que assim seja, Senhor. Nós leremos agora o Livro dos Espíritos, o livro 3, capítulo 8. Berenice, eu vou ler uma única pergunta, aí você desenvolve o resto. O título é Influência do Espiritismo no Progresso. A pergunta é 798. Kardec faz a seguinte pergunta: o Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade, porque esta está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá que sustentar grandes lutas, mais contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoa interessada em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como os seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Berenice, que Jesus ampare. Boa tarde, que cada um de nós sinta a presença dos mentores da casa, sinta a presença do nosso mentor, porque ninguém chega na casa espírita que não tenha sido trazido, às vezes até arrastado pelos nossos mentores, né? Porque é o local que está muito amparado e muito adequado para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Que a coisa que os espíritos assim desejam é que a gente raciocine. Tanto que a própria metodologia de Allan Kardec é de perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos ele tem que ser estudado assim, pergunta a pergunta. Leia a pergunta, não leia a resposta. Tente você dar a resposta. O que eu poderia responder se alguém me perguntasse isso? Como as leis de Deus todas estão na nossa consciência, não tenha dúvida que a gente não chega com as mesmas palavras, mas a gente chega na essência. Mas para isso a gente tem que fazer esse trabalho de procura, de refletir, de raciocinar. É para isso que é a doutrina espírita. Essa metodologia de perguntas e respostas é exatamente para isso. Então nós temos que estar sempre estudando a doutrina e vendo o que nós estamos entendendo desse assunto. Veja que esse capítulo é a lei do progresso. Os temas que já foram estudados aqui, porque o nosso estudo de hoje é finalizando o capítulo, são os últimos itens. Mas teve o estado da natureza. Nós temos que prestar atenção nesse progresso
nesse processo para a gente poder entender a vida, para a gente poder entender esse ciclo que nós estamos vivendo. Nós precisamos estar em contato. Lá no nosso trabalho, nós temos um horto e todas as crianças, todas as pessoas passam pelo horto. Tem aula no horto, tem voluntariado, tem terapia, mas principalmente as crianças nós focamos no horto, com as plantas. Sabe por quê? A orientação dos espíritos. Quando uma criança desenvolve a sensibilidade, o gosto, o compromisso, a responsabilidade e o comprometimento de cuidar de uma planta, ela vai cuidar de uma família, ela vai cuidar dela, ela vai cuidar de todo mundo. Então lá, cada criança tem o seu pote, a sua planta, e ela tem que dar conta daquilo ali. Dá um trabalho danado para nós adultos, mas se quisermos educar, nós temos que nos debruçarmos, temos que dar o que é o nosso tesouro, que é um tempo. Nós precisamos disso, dar de graça o que de graça recebemos. E o que nós recebemos de graça? O tempo. O tempo é o maior tesouro que o ladrão não rouba, a traça não rói e o ferrugem não corrói. E às vezes a gente gasta o nosso tempo com bobagens. Quanto tempo que a gente gasta indo de nada para lugar nenhum, produzindo nada, absolutamente nada. Então, nós focamos nas crianças e nos adultos, todo mundo. Inclusive os jovens, nós temos um projeto que muitos jovens que estavam no caminho torto, já foram presos e que querem uma chance. Damos. Alguns têm até que morar lá com a gente por um tempo, mas todos têm que passar pelo horto, têm que conviver com a natureza. E a orientação espiritual do Dr. Erma, né, era que eles passassem, já adultos, né, passassem pelo horto para ver ali, sabe o quê? O belo, entender o belo, ver brotar o belo. E aí nós precisamos ter essa ligação da natureza. Se nós falarmos aqui, qual é a planta, a flor que você acha mais bonito, a fruta que você mais gosta, todos nós vamos falar. Agora, tenta montar na sua mente os detalhes dessa flor. A gente não consegue. Isso foi inclusive uma experiência feita com André Luiz no mundo espiritual, que ele achava linda, esqueci o nome da flor que tinha na casa dele quando ele estava encarnado, e ele não conseguia reproduzir. E ele fala, quanto tempo eu vi essas flores no jardim e nunca parei para prestar atenção. E quantas vezes nós já meditamos olhando os detalhes de uma flor, de uma natureza, né? Então, é importante a gente estabelecer, quem tem criança, neto em casa, e todos nós mesmos, tem uma planta. Se relacione com a planta para a gente poder ver o progresso, as leis da natureza que está ali e que está para todos. É a marcha do progresso. E cada um de nós tem que perguntar, eu retardo ou eu avanço na marcha do progresso? Eu atrapalho ou eu colaboro? Isto é uma avaliação individual. Não adianta aqui a gente falar o fulano, o político, o presidente do centro espírita. Não, é você, né? Quando eu falo você, eu estou me referindo a mim também, né? Então, cada um de nós, sou eu. Qual é o meu vínculo com a marcha do progresso? O que é que eu estou contribuindo? Porque eu vou morrer, vou reencarnar e vou encontrar aqui as minhas origens. Então, como é que está dando isso? Ele fala dos povos degenerados,
fala da civilização, fala do progresso da legislação humana, né? O Dr. Guilhotina, olha, teve um papel muito importante na sociedade quando ele inventou a guilhotina para lá a pena de morte do enforcamento, porque ele era um humanista, porque até então acontecia as mortes, o camarada que ia lá decepar a cabeça, ia bêbado, ia num processo de estresse muito grande, bêbado geralmente, com a machada na mão, até ele acertar a pontaria dele, causava uma dor muito grande. Dr. Guilhotin viu aquilo e providenciou a guilhotina. Para os nossos olhos, fala que absurdo a pessoa criar isso, mas para aquele momento, que não existia lei nenhuma, ele quis ali pelo menos amenizar aquela dor. Isso faz parte do progresso. Quantas coisas, olhando para a história que aconteceu, quantas coisas até bizarras, da gente falar, meu Deus, como é que isso aconteceu? E se a gente não ficar atento, essas coisas podem retornar, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, onde o mal ainda prevalece. Então, nós que estudamos, nós que temos acesso às orientações de Jesus, nós temos uma responsabilidade muito maior de semear esse progresso, de fazer parte do progresso que fique bom para todos. E é isso a proposta da doutrina espírita, né? Trazer para a gente essa visão de futuro, essa visão de progresso. E finaliza este capítulo com o nosso estudo, que é a influência do espiritismo no progresso. Veja, qual é a influência no progresso? O que você que está nos ouvindo, né, aqui, que está em casa, o que você pensa, o que você constrói, qual é a ideia que você constrói e concretiza na sua mente a influência do espiritismo no seu progresso? Você se enxerga que você progrediu por conta de alguma orientação dada pelos espíritos? Ou as orientações, os livros, eles apenas chegam na nossa mão, a gente lê um romance, lê uma ideia, escuta uma pergunta, mas acabou aquilo ali, não interfere na vida. Porque nós vamos ter que dar conta desse conhecimento que a gente está recebendo. Nós estamos na nossa melhor reencarnação. O mundo está no melhor momento do mundo. É esse momento que está hoje, que é justamente esse momento de mudança. Não sei se alguém aqui assistiu a palestra de virada de ano, né? Que o Divaldo, sempre no dia 31 para o dia 1º, ele faz uma palestra na hora mesmo da mudança. São palestras bem interessantes. Eu aconselho, olha, assista de 2019 para 20, 20 para 21, 21 para 22 e essa última de 22 para 23, que a gente vai ver toda uma sequência de pensamento, um estudo da história da humanidade e o nosso presente, que nós ganhamos neste presente, estarmos vinculados à doutrina espírita e o poder que nós estamos tendo de participar dessa transformação do mundo, que vai acontecer, mas só vai acontecer a partir da nossa transformação. A ordem e progresso da nossa bandeira, ela tem que estar dentro de cada um de nós. Dentro de cada um. Não é a gente exigir do outro, mas qual é o nosso papel do espiritismo nesse progresso? Aí cada um de nós tem que fazer essa reflexão do que o espiritismo mudou a minha vida, mudou o entendimento, o que me fez entender quais eram as minhas crenças que eu consegui mudar, né? Outro dia eu li uma frase muito interessante que era mais ou menos assim: a gente
para mudar de ideia, para mudar de opinião, às vezes é muito difícil a gente mudar, porque essa opinião e essa ideia que nós adquirimos não foi através do raciocínio. Foi através do medo, da ignorância, da desinformação. E aí ela se estabeleceu. Por isso que os espíritos falam tanto de quê? De fé raciocinada. Por isso que os espíritos, eles estão o tempo inteiro querendo que a gente raciocine. É a proposta de Jesus. Todas as vezes que alguém chegou para Jesus e perguntou alguma coisa, ele devolveu uma pergunta, né? É justamente o que os filósofos que realmente querem desenvolver a capacidade da mente fazem. E eles sempre, mas o que você acha? O que está escrito aí na moeda? Então ele sempre fazia uma pergunta, para quê? Para que o raciocínio faça com que a nossa mente funcione e aí sim nós vamos poder abrir um horizonte para a gente fazer comparação de hoje e principalmente analisar a consequência, ação e reação, causa e efeito, visão de futuro espiritual, visão de progresso espiritual. A gente se enxergar que nós vamos desencarnar e nós vamos reencarnar exatamente nesse planeta, porque nós estamos com compromisso com ele, e como é que tudo vai estar e o que eu estou deixando. Então, a doutrina espírita, ela vem nos fortalecer. Na pergunta 798, que foi lida, olha que pergunta interessante. O espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Então, só quem frequenta o centro espírita, quem tem ligação com a doutrina espírita, é que vai ter essa informação da doutrina espírita, do mundo dos espíritos. Se a gente vê hoje a quantidade de igrejas que tem lá o determinado dia, que é a comunicação com o mundo espiritual, aí cada um dá um nome, né? Tem o dia do descarrego, tem o dia de não sei o quê, cada uma diz o nome. A própria Igreja Católica, que antes não se falava, ninguém se falava do mundo espiritual. Olha, morreu, vida eterna, ou vai para um lugar, ou vai para outro e ponto final, né? Hoje, esse assunto, ele já permeia em todas as religiões. Quando se perguntou, o espiritismo vai ser a religião do futuro? Não, mas vai ser o futuro das religiões, porque é da lei de Deus. E a lei de Deus, um dia, não é que ela vai chegar para todos, ela está disponível para todos. O raciocínio é que ele vai ter que movimentar. Então, a gente precisa nos estimularmos ao raciocínio de causa e efeito, de ver sempre mais na frente. Se eu tomar uma decisão aqui, como é que vai ser lá na frente? A gente precisa adquirir o hábito do raciocínio e estimular. Lá no abrigo, tem uma criança que ela estava brincando debaixo da mesa, estava no refeitório, e aí ela devia ter uns 5 anos mais ou menos, ela estava debaixo da mesa brincando, e quando ela foi levantar, ela levantou e meteu a cabeça debaixo da mesa e abriu o maior berreiro. A educadora que estava lá com ela, né, imediatamente falou, mesa feia, bateu em neném. Aí ela também aproveitou e bateu na mesa e tal. E aí eu fiquei olhando, eu falei, meu Deus, o que eu vou ensinar isso aí agora, né? Aí eu falei, ô Carol, por que você está batendo na mesa? Ah, porque a mesa foi feia, bateu em mim, não sei o quê, e contou. E a educadora olhando. Eu falei, Carol, brincar debaixo da mesa pode? Aí ela ficou quieta. Você pode brincar debaixo da mesa? Aí ela falou assim, não. Eu falei, pode. Ué, por que não pode brincar debaixo da mesa? Pode ou não pode? Aí ela já ficou na dúvida. Aí ela assim, pode. Eu falei, então, pode. Você estava brincando debaixo da mesa, pode. Aonde que você estava brincando? Debaixo da mesa. A mesa estava onde? Aí ela
começou a raciocinar. Eu falei, então na hora que você for levantar, você tem que se lembrar de quê? Que eu estava debaixo da mesa. E que pode acontecer o quê? Então, dá trabalho, porque eu tive que parar o que eu estava fazendo, e isso é uma conversa que leva tempo, até no tempo dela, ela entender. Porque nós fazemos assim. A gente tropeça e chuta o negócio que a gente tropeçou, porque aquilo ali nos causou mal. A gente esbarra na porta e a gente fica com raiva da porta. Nós somos chamados a atenção pelo nosso chefe e ficamos com raiva do chefe. Nós recebemos uma ordem de disciplina numa casa espírita e ficamos com raiva de quem está dando essa ordem de disciplina, porque o problema nunca é nosso. Então, a gente tem que começar a se pensar dessa maneira e, principalmente, fazer com que as crianças raciocinem. E aí, lá no desenvolvimento dela, ela chegou à conclusão que a errada era ela. Eu, no final, falei assim, então tem que bater em quem? Em você ou na mesa? Ela em mim. Eu falei, por que vai bater em você? Aí ela parou, eu falei, precisa bater em você porque você errou e bateu na mesa? Aí ela, não. Eu falei, então, pronto. Aí, só que isso demanda um tempo e outras vezes mais que a gente vai ter que fazer isso, porque senão a gente vai para ou a gente ou está no estado de culpa ou está no estado de culpar alguém, né? Quando que os espíritos nos propõem é a gente fazer esse raciocínio do presente, da lei de ação e reação com visão de futuro. A gente precisa, porque a gente vai se desamarrando dessas crenças que a gente traz, onde tem sempre um culpado para as coisas darem errado comigo. Eu sou um azarado, Deus me esqueceu, tudo dá errado comigo. Não é bem assim. A gente tem que começar a raciocinar. Por quê? Quando a gente vai raciocinando, as ações dos espíritos chegam. Os espíritos, quando percebem que a gente está raciocinando para compreender a reencarnação, compreender o mundo de provas e expiações que nós estamos, compreender as leis, e aí a gente se insere dentro desse contexto, pronto. E aí vai ficar mais fácil a gente andar no nosso progresso. Então, ele fala que certamente ele se tornará crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Por quê? Porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Já está em todos os lugares, nas universidades, o estudo do mundo espiritual é estudo, não é apenas mais a provocação dos fenômenos, de saber por que acontece isso, da onde é que vem isso, qual é o ganho disso, para onde é que vai, a quantidade de filmes que tem. E recentemente teve o filme do Arigó, não sei se alguém aqui assistiu, muito bom, e a gente precisa divulgar, a gente precisa assistir. A quantidade de filmes que se passa envolvendo o mundo espiritual, uns de uma maneira estapafúrdia, mas o tema está lá. Cabe também o raciocínio, sempre a gente seguir o raciocínio. Estava conversando com um dos jovens que ele já foi preso, e eu conversando, ele falou assim, eu fui presa a primeira vez, mas isso foi, como é que ele falou? Botou Deus na jogada, né? Está me fugindo aqui a palavra, é como se fosse a vontade de Deus. Eu falei, mas você acha que Deus olhou assim e falou, estou com a vontade que esse menino vá para o presídio, estou morrendo de vontade. Aí provoca você para fazer alguma coisa para você ir... porque nada acontece sem a vontade do Pai. Eu falei, vontade? Você acha mesmo que ele estava com muita vontade de você ir e aí promoveu? Aí ele parou, ficou assim, e até a gente chegar para compreender a vontade e a permissão. É permitido? É. Por quê? Você usou inadequado o seu livre-arbítrio.
Então, já que você usou inadequado o seu livre-arbítrio, mas você não nasceu para isso. Então, a gente tem que se perguntar, para que eu nasci? Para que eu nasci? Para que hoje eu estou aqui estudando a influência do Espiritismo no progresso? Como eu posso participar do progresso? E como o Espiritismo atua na minha vida dentro desse progresso? E ele fala assim, olha, entretanto, terá que sustentar grandes lutas. Então, para o Espiritismo se estabelecer, né, nesse progresso, tem duas lutas, e aí a gente tem que saber se nós estamos inseridos nessas duas categorias que os espíritos vão falar. Duas grandes lutas, mais uma, né, contra os interesses do que contra a convicção, pois não se pode dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-los, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como os seus contraditores se tornarão cada vez mais isolados, serão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Então, nós atrapalhamos essa luta de se estabelecer a orientação dos espíritos no progresso, quando nós colocamos os nossos interesses ou quando nós colocamos os nossos valores materiais na frente. Aí é cada um que tem que refletir sobre isso, que nós estamos inseridos nisso tudo, estamos. Agora nós estamos participando para que isso cresça ou para que isso não se desenvolva, né? E aí ele diz assim, olha, haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Você é um incrédulo? Você crê ou não? Você sabe ou não? Uma vez o Divaldo falou sobre a diferença de acreditar e de saber. Que a gente acredita numa coisa hoje, aí amanhã não acredita, aí vem alguém e fala outra coisa, a gente volta a acreditar. E quando a gente sabe e não muda. Ele falou que ele estava num local no exterior e tinha lá a pessoa que estava falando, né, no idioma local, traduzindo. Ele falava em português e o tradutor falava lá na língua que eu não me lembro qual. E aí ele começou, era sobre a reencarnação, e ele começou assim: eu não acredito na reencarnação. E aí o tradutor, ele falou que esse tradutor tem uma sintonia com ele tão grande, que faz uma tradução quase que simultânea, porque ele é médium e ele também capta as ideias. Então o Divaldo fala que é praticamente no mesmo momento que ele está falando em português, o camarada está falando lá na língua. E o Divaldo falou que quando disse, eu não creio na reencarnação, ele olhou para o Divaldo, aí fez assim, que tinha alguma coisa errada, aí o Divaldo falou para ele, eu não creio, para ele repetir, eu não creio. Aí ele, Divaldo, fulano, eu não creio, e ali criou-se aquela situação, aí o rapaz falou assim, ele está dizendo que ele não crê na reencarnação. Aí o Divaldo falou, eu não creio na reencarnação, eu sei da reencarnação. Aí ele, pronto, porque para ele era difícil ele falar, eu não creio na reencarnação. E o Divaldo falou sobre isso, né, que quando a gente acredita hoje, é que nem o tomate, né? Olha, eu acredito que tomate é bom para a saúde. Até vinha uma reportagem dizer que quem comer tomate vai ter problema no rim, no pâncreas, na vesícula, e ninguém come mais tomate. Quem plantou tomate leva um prejuízo danado, porque a gente acredita numa coisa, depois tem que desacreditar daquilo. E saber, não. O saber
faz com que a gente fique sempre, vem a tormenta, vem o sofrimento, vem a angústia, vem o desespero, o desemprego, vem o holocausto, mas a gente sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações. Sabe que está fazendo o que tem que ser feito. Sabe que existe uma lei. Sabe que pode ter todas as possibilidades e vai fazer até o último esforço, mas que aquilo ali vai passar. Sabe que vai morrer, sabe que o corpo vai morrer, mas que vai continuar vivo, porque só há vida e vida em abundância. Vai para algum lugar, porque todos nós estaremos sempre em alguma referência, que tenha chão, que tenha teto, que tenha uma referência. E sabe que vai reencarnar, vai progredir, vai continuar. E aí sabe, pode acontecer o que for, que sabe que essa reencarnação ela é passageira, de provas e expiações. Isto nos acalanta o nosso coração, nos tranquiliza e nos fortalece, porque nós sabemos. A incredulidade faz com que a gente atrapalhe tudo. Ah, mas eu ainda sou incrédulo, o que eu faço? Reflita, medite lá na natureza, reflita nas leis de Deus, pensa, vê o que faz sentido, porque a fé, ela tem que ser raciocinada, e a gente tem que parar para começar a fazer uma análise das coisas que estão à nossa volta. A outra pergunta fala de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. Se alguém chegasse aqui e perguntasse para a gente, mas como o Espiritismo pode contribuir? O que passa na sua cabeça? O que você responderia? Né? E os Espíritos responderam, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Olha, é compreender. Para compreender, a gente tem que raciocinar. É compreender. As passagens, tiveram várias passagens com a mesma problemática que Jesus deu soluções completamente diferentes. Por quê? Porque a questão não é a matéria em si, se não tiver a compreensão, não é ter ou não ter. O jovem rico, Senhor, como é que eu faço para herdar o reino dos céus? Vai, vende tudo, dá aos pobres, volta e me segue. O que ele falou? Ah, não, assim não, aí dá tudo? Não. Zaqueu, que era um homem rico, cobrador de impostos, já era uma profissão que na época já azucrinava a vida de todo mundo. Quando Jesus entrou lá, o que Zaqueu falou nas questões materiais? Senhor, a metade eu doei. O que Jesus falou? Hoje a salvação entrou nessa casa. Maravilha. Jesus falou, não, Zaqueu, tem que dar tudo, a metade não pode, tem que ser tudo. Qual a diferença daí? Um possuía a riqueza, o outro era possuído pela riqueza. Para quem é possuído, é necessário o quê? Tirar tudo, para poder aprender. Então, se a gente reencarna com tudo, com mais ou menos, sem nada, durante a vida tira, durante a vida ganha, a gente tem que entender se nós temos alguma coisa, se nós possuímos ou se nós somos possuídos. Jesus e Joana, que é um livro e que tem um DVD que o Divaldo fala, que ela, como Joana de Cusa, rica da sociedade romana, né, fazia parte da nata romana. Roma era dona do mundo inteiro, né? Roma mandava em tudo. Então, uma pessoa da classe alta romana, nossa, tinha um poder assim, né? E ela, linda, poderosa, rica,
a Ana, a escrava dela, que ia lá conversar, ter os encontros lá com Jesus, e voltava e contava para ela sobre Jesus. Um dia, ela muito inteligente, ela foi procurar Jesus. O que ela falou com Jesus? Senhor, eu entendi tudo que a Ana falou, eu entendi seus ensinamentos. Olha, estou largando tudo para te seguir. Porque lembra, Pedro, ele falou, Pedro, larga tudo, me segue. Pedro seguiu. Lembra o Públio, o senador Públio, senador romano, o mentor do Chico, no livro Há 2000 anos, encontrou Jesus, Jesus falou, olha, me segue, larga tudo e me segue. Ele olhou para Roma, para o poder do Senado, olhou para Jesus, falou, e ele fala que foram 3 minutos de conversa, de raciocínio, que deu para ele um atraso muito grande no progresso espiritual dele, porque ele escolheu Roma. Joana de Anjos falou, não quero Roma, não quero nada, eu quero te seguir. Aí o que ele falou para Joana? Você quer me seguir? Quero. Então você volta para a sua casa e me siga de dentro da sua casa, convivendo com seu marido, com seus filhos, com a sua vida. E aí no fundo ela estava querendo o quê? Fugir daqueles problemas, e arrumou uma maneira de fugir. Como muitas vezes a gente foge para a religião, foge para o trabalho, foge para as drogas. Às vezes a gente não quer conviver com aquela realidade e a gente quer fugir para algum lugar. E no caso dela, Jesus identificou e fala, não, você me segue dentro do seu contexto de vida. Por isso que a Joana de Ângeles escreve tanto sobre família, divórcio, casamento, relação de pai e filho, tudo. Por quê? Ela voltou para a família dela e foi seguindo Jesus ali na prática e foi se vencendo, porque ela fala que a primeira coisa que ela fez quando voltou, entrou em casa, ela fez uma lista das qualidades de todas as pessoas da casa, do marido, dos 2 filhos, de todo mundo. E ela só focou naquelas qualidades naquele período. No livro Boa Nova, que tem um capítulo que é Joana de Cusa, ela, em algum momento, para seguir lá Pedro, as pregações, ela se veste de escrava, é pega e levada para os circos, né? E ali ela tinha a escolha de falar, olha, houve um engano, eu sou romana, eu não sou escrava, e ser salva. E ela falou que não cabia mais aquilo, porque ela entende que só há vida e abundância. Então a gente precisa estudar, ler essas histórias e meditar para a gente se reforçar na hora que a gente tem que compreender um embate na vida, para a gente entender o processo de progresso da nossa vida. A gente precisa. Eu lembrei aqui agora de um filme que se chama O Lavador de Almas. É a história verídica de Pierremont, alguma coisa assim, um inglês, que ninguém sabia, os amigos, a família, ninguém sabia a profissão dele. Ninguém sabia, né? Ele saía para trabalhar e tal. Quando teve todo o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial, que foi desenrolado, todo mundo viu aquelas atrocidades cometidas nos campos de concentração, teve o tribunal de Nuremberg, que foi justamente para quê? Para punir os nazistas que causaram tudo aquilo. E a punição foi a pena de morte por enforcamento. E a Inglaterra ofereceu o melhor carrasco dela para pena de morte por enforcamento, que era esse Albert Pierremont, o nome dele, Albert Pierremont. E tem o livro e tem o filme também que se chama O Lavador de Almas. Então, ele era um carrasco, mas muito interessante no livro dele e o que ele falava, né? É tanto que foi
por conta de declarações dele e das escrituras dele, que daram a pena de morte na Inglaterra. Porque ele falou que nunca a pena de morte inibiu o próximo crime. Ninguém falou, caramba, eu não vou fazer esse crime, porque senão eu vou... ele falou que não, porque ele fez um estudo de todos os casos que ele pegou, e foram inúmeros. E ele tinha um respeito muito grande. As pessoas que trabalhavam com ele, e no filme mostra esse respeito, porque teve alguns crimes que foram assim muito complexos, envolvendo uma cidade inteira, que às vezes as pessoas queriam depois linchar o corpo, né? E ele falava, não, olha, o combinado não foi isso, não foi a pena de morte, então ele já pagou, então me dá aqui. Então ele era responsável só de praticar o enforcamento, mas ele não, ele lavava o corpo e entrava ali nas preces dele para despertar aquele ser que ele achava que devia estar em algum lugar, que visse aquela situação e se despertasse no arrependimento. Então, essas histórias verídicas, esses casos, a gente tem que se envolver com eles e pensar, caramba, e se fosse comigo? Né? Como é que eu agiria? Como é que eu lidaria com essa situação? Será que eu conseguiria, como a Joana de Cusa, fazer uma lista de qualidades das pessoas que moram na minha casa? Das pessoas que eu tenho um conflito? Será que eu tenho essa capacidade de fazer uma listazinha de qualidades e focar nessas qualidades? Porque isso é bom para quem faz a lista e para quem foca. Não é bom para outra pessoa, é bom para você. Porque a gente tem aquela falsa ilusão. Mas eu vou perdoar? E aí a pessoa vai ficar no bem bom e eu vou ficar no prejuízo? Isto é visão material. Isto é visão material. E a gente precisa se libertar dessa visão materialista que acaba com a gente, mas destrói a gente. Então a gente precisa destruir essa ideia materialista. E a gente começar a entender o que é material e o que não é material. Se aqui, Jesus chegasse aqui agora e falasse assim, o que você quer? Você vai ter o que você quiser. O que você quer? Nós saberíamos dizer na ponta da língua? Você sabe exatamente o que você quer? Você pode fazer um pedido. O que você quer? Ou a gente ia falar, não, vai ele primeiro, deixa eu vou por último, para dar tempo e ir pensando. Você sabe, na ponta da língua, o que você quer. E dentro dessa resposta, o que você quer, ela está vinculada às questões materiais ou às questões espirituais? Aí a gente tem que acordar para saber, caramba, então eu faria um pedido a Jesus e está ligado a quê? Eu quero saúde. Então você quer morrer cheio de saúde. Porque saúde é para o corpo. O corpo é material ou espiritual? E aí a gente vai desperdiçar um pedido para as questões materiais? E o corpo está precisando de saúde por causa de quê? Das nossas ações como espírito, das nossas ações do passado, das influências. Né? Então, o que você pediria a Jesus que ele vai realizar? E se questione, busque. Isso está ligado às questões materiais, porque a gente tem que fazer essa destruição do materialismo em nós. Tem um CD, mas tem na internet, disponível na internet, que na época era um CD do Divaldo de meditação. Ele tem 2 CDs. Um se chama Saúde e o outro Viagem. No Saúde, na faixa 3, tem
um encontro com Jesus. São 19 minutos de meditação. Eu super recomendo. 19 minutos. Não escute deitado, porque vai dormir e vai perder a oportunidade. Fica sentado, só escutando, porque o Divaldo vai conversando e ele vai questionando isso. No final você vai ter um encontro com Jesus. O que você vai pedir? O que você vai falar? E em 2 minutos, pelo menos eu quando escutei, em 2 minutos eu mudei de ideia umas 15 vezes. E vou pedir isso, não, acho que vou pedir isso, não, vou pedir, não, acho que não, isso não vai dar certo, acho que vou pedir outra coisa. Porque nós temos uma mente confusa. Então, aqui, ó, para que a minha compreensão da doutrina espírita me ajude no meu progresso espiritual, preciso entender o tanto de materialismo que tem em torno de mim. Materialismo e espiritualismo. Materialismo não é eu pegar as coisas e dar. Não é isso. Eu tenho uma amiga que fala, poxa, eu tenho um filho meu que ele é tão espiritualizado, tudo que ele tem, ele dá. Às vezes eu chego de viagem, trago as coisas para ele e ele dá. Olha, ele é um perdulário, ele não é caridoso, porque ele dá uma coisa que não é dele, não foi ele que comprou com o suor do trabalho dele. A pessoa só é caridosa para doar as coisas quando ela trabalha do suor dela e ela pega aquelas coisas materiais e ela doa. A gente doar com o esforço do outro não é. Mas continua dando, se puder dar, dê. Mas a gente tem que saber o que é a caridade. O que é esse dar? A gente precisa entender. Às vezes eu falo, poxa, a gente está precisando de ajuda. Os amigos mais íntimos, Berê, mas eu já ajudo a tanta gente. Aí, quando eu tenho intimidade, mas a quem? Olha, eu ajudo uma tia minha, coitada, ela está com problema de saúde, eu ajudo ela, ajudo meu porteiro, ajudo meus funcionários. Continue ajudando, não pare de ajudar, mas isso não é caridade, é investimento. Você está investindo para ter um retorno, ou de fidelidade do empregado, ou de não se culpar porque é um familiar, mas continue fazendo, é bonito, é bacana, é certo, mas não é caridade. Caridade é quando uma mão não sabe para onde vai a outra. Por isso que tem aqui a Casa Espírita, por isso que a gente precisa e dar o tempo, dar-se, porque dá o que sobra. Então, mas eu só consigo dar, eu não consigo ainda trabalhar. O que vai fazendo o que der para fazer. Não deixa de fazer, faz, mas tem que raciocinar. E de mim, o que eu posso dar, né? Então, para a gente ver, então ele fala assim, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Como a vida futura não mais estará velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que pode garantir seu futuro por meio do presente. Pronto. Como que cada um de nós se pergunta assim, como é que você está garantindo o seu futuro através do presente? Como nós estamos construindo a nossa próxima vida, o nosso futuro nesta vida, através de agora, do nosso presente? Aí é cada um que tem que responder. Destruindo os preconceitos de seitas, castas e cores, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Na época deste livro, dessas perguntas, não tinha as leis que tem hoje de direitos humanos. E tem um texto de Allan Kardec que ele até mostra, na época, como a ciência via
outras pessoas, né? Os negros, os índios, né? E aí ele se embasa daquilo e começa a fazer as perguntas como ele faz essas perguntas daqui. Como faz, mas tem diferença entre um e outro? E aí, com essa visão de futuro, com a visão de progresso e da reencarnação, a gente começa a pensar: qual vai ser a minha próxima reencarnação? Onde vai ser a minha próxima reencarnação? Vai ser aqui no Brasil? Vai ser em algum país que eu não goste? Vai ser dentro de algum sistema que eu não consiga entender? Né? Para a gente entender as dificuldades das provas e expiações de outros povos, de outros lugares, a gente analisar a nossa vida e falar: nossa, como eu estou bem aqui no Brasil. E o que eu posso fazer para melhorar não só a minha vida, mas a vida de todas as pessoas. E aí a outra pergunta: não será de temer que o Espiritismo não consiga vencer a indiferença dos homens e o seu apego às coisas materiais? Porque as coisas materiais têm um peso muito grande para a gente. Muito grande para a gente. E aí ele fala o quê? Que isso vai se modificando passo a passo. Só que esse passo a passo, essa lentidão ou ligeireza, vai depender do nosso raciocínio. Às vezes nós espíritos falamos assim: a natureza não dá salto, essa reencarnação eu não consigo mais não, vou deixar para a próxima. Lê Paulo e Estevão. No mesma reencarnação, Saulo se transforma em Paulo. Não foi uma graça que ele recebeu, foi muito raciocínio, foi muita meditação, foi muita reflexão do passado dele, da própria reencarnação, que quando ele estava indo para a estrada de Damasco, já eram 8 meses que ele já vinha fazendo uma reflexão desde quando ele era adolescente. Qual eram os desejos, os sonhos dele como adolescente, o que ele almejava, o que ele conseguiu, e o que ele fez, o mal que ele gerou para obter as coisas que ele desejava. E a gente tem que refletir: como é que eu era quando era adolescente? O que eu pensava da vida? O que eu pensava quando eu estava com 20 anos? O que eu fiz com as pessoas que estavam à minha volta? A quem eu magoei? Como eu fui magoada? Isso é para fazer, não é para ficar deprimido, não. Isso são reflexões para a gente poder falar: nossa, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar ajuda no atendimento fraterno, na psicologia, na compreensão da doutrina espírita, porque nós precisamos assumir as rédeas da nossa reencarnação. Precisamos, para fazer a diferença na nossa vida espiritual. Precisamos, cada pergunta dessa, um dia inteiro refletindo, mas querendo compreender e querendo colocar na prática da nossa reencarnação. Muita paz. Agradecemos a companheira Berenice por suas palavras esclarecedoras e instrutivas. Obrigado, Berenice. Agora passaremos à segunda fase dos trabalhos e estudos de hoje, que é o momento dos passes. Pedimos por gentileza que os médiuns se posicionem. Senhor Jesus, é chegado o momento dos passes. Pedimos, Senhor, em seu nome, e aos guias e protetores que estão juntos aos médiuns presentes,
os fluidos de paz, de harmonia, os fluidos de benfazejos, que possam ser, Senhor, repassados a nós outros. E assim, pedimos a sua permissão por início do momento dos padres. Que assim seja. Allan Kardec descreve como infortúnios ocultos os sofrimentos que passam despercebidos nos lares sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda, ou que estão impedidos de fazê-lo. São esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade descobre sem esperar que venham pedir assistência. Esse texto do Evangelho exalta a caridade em toda a sua profundidade, pois trata de uma mulher da alta sociedade que a prática da caridade é praticada na sua forma mais sublime, como Jesus disse, que a vossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Uma senhora humilde e amorosa para com o próximo, auxiliando com bens materiais e bens espirituais, pois ela reconhece a generosidade de Deus para com ela. Adquire méritos pela bondade de Jesus e dos bons espíritos. Reconhece que ela tem o dever de levar um pouco de alento e esperança para as pessoas, com alimentos, vestimentas e ajuda material para suas necessidades imediatas. Ela não os diferencia pela religião, pelo gênero, pela cor. Ela não quer reconhecimento pelos seus feitos. A gratidão dela é com Deus. É a resposta que ela dá sempre à sua consciência do dever moral cumprido. Esse é o verdadeiro sentido da caridade. A caridade pura, sem esperar nada em troca. Sem sermos honestos e sinceros, a caridade de coração com a consciência limpa. Muitos pensam que ser caridoso é dar somente as esmolas, dar comida para aplacar a fome imediata. Essa caridade não deixa de ser meritória, mas a caridade no ato de ouvir ou dar uma palavra amiga a um irmão necessitado também é uma forma de caridade. A irmã caridosa que se refere o texto do Evangelho busca a necessidade de cada irmão daquela comunidade que ela visitava toda semana, levando as provisões que eles necessitavam naquele momento com a palavra amiga de que aquela situação se iria passar. E ainda levava a filha para ensinar a benevolência para com o próximo, incentivando-a a praticar a caridade com que ela podia oferecer, já que ela ainda não tinha recursos para isso. A mãe lhe ensinou a dar algo de si mesma, ler para quem não enxergava, fazer um curativo, alimentar um idoso, acalentar uma criança, já que ela não dispunha de recursos financeiros para tal finalidade. Santo Agostinho nos convida todas as noites a fazermos uma reflexão do que fizemos de bom durante o dia, o que eu deixei de fazer. Baltazar também tem uma reflexão que nos cala a nossa alma. A caridade desenvolvida criteriosamente traz para o homem condições de vida superior. Temos que fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Esse seria o critério da caridade. A caridade moral é a mais difícil de ser feita, de ser praticada, pois gostamos muito de julgar o outro, esquecendo que quando apontamos um dedo para um irmão, tem 3 dedos apontados para nós. Por isso, irmãos, vamos tentar modificar nosso comportamento em relação à caridade. Precisamos praticá-las mais, termos um olhar mais benevolente para o nosso próximo. Na prece do amanhã, tem um parágrafo que nos diz assim, que a cada dia nós possamos ser aquele que o outro precisa. A presença divina em nós se fazendo principalmente em nossa casa, com os nossos mais próximos. Com cada bem que fizermos, a cada momento que agirmos na prática da caridade, estaremos cumprindo com os nossos deveres perante a sociedade. Em cada circunstância que tivermos que agir no bem, que seja aproveitado em nós. O tempo todo, Deus nos dá a oportunidade para praticarmos o bem.
Então façamos o bem e pratiquemos a caridade. Muita paz a todos. Querido Jesus, amado Senhor e querido Jesus, mais uma vez estamos muito agradecidos por estarmos presentes nessa assembleia de amor e de paz, em torno do Teu Evangelho, em torno do Evangelho da doutrina dos Espíritos. Doutrina esta, consoladora e bendita. Felizes daqueles que têm essa doutrina por caminho, por esmero, porque já estão no caminho correto, no caminho da paz, no caminho do amor. Caminho este que é trazido pelos Espíritos do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado aos bons Espíritos presentes hoje, nessa casa. Obrigado a Leon Denis, a Allan Kardec. Obrigado ao Tivo Panfiro por nos instruir e nos guiar. E todos esses bons Espíritos que não dizem os seus nomes, mas por amor nos auxiliam e nos dirigem. Senhor, guia-nos em nossos lares agora, sob a sua proteção e sua paz. E acima de tudo, Senhor, pedimos em Teu nome, em nome do Teu amor, em nome do amor, e acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, a permissão, Senhor, para o término de mais um sábado de estudos e trabalhos de paz em nossa casa. Que assim seja, Senhor.